Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Fertility Cast da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, SBRA. Nós estamos hoje com importantes pessoas de uma instituição fundamental para a reprodução assistida não só do Brasil, como da América Latina, e vamos pedir para que cada um se apresente. Dr. Ricardo Zambuja, não vou falar a função, Dr. Edson Borges Júnior, Dr. Gustavo Martinez. Então, vou começar pela Dr. Ricardo. Meu nome é Ricardo Zambuja, sou o atual diretor regional do Brasil e estou na minha segunda gestão neste cargo. Dr. Gustavo. Soy Gustavo Martínez, de Argentina, actual presidente de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Meu nome é Edson Borges, eu fui vice-presidente da Rede Latino-Americana há alguns anos e foi com muito prazer. Bom, eu vou pedir para que o Dr. Ricardo fale um pouquinho a respeito da integração Rede Lara Brasil atual com a Rede Latino-Americana, no contexto. O país Brasil é uma região única dentro da Rede Lara, porque é um país muito grande e nós somos altamente participantes da rede, porque nós temos quase que 50% das clínicas da Rede Lara são brasileiras. E temos sempre um retorno excelente das clínicas, porque elas, na realidade, cumprem com as suas obrigações, enviam os dados para a rede, todos os dados do ano, de gestações, de nascimentos, número de embriões transferidos, etc. Então, esses dados são reportados religiosamente todos os anos e participam também ativamente nos congressos e nos cursos educativos que a rede oferece anualmente para todos os seus, na realidade, para todas as suas clínicas, mas também é aberta para quem não é participante de nenhuma clínica da Rede Lara. Dr. Gustavo, fale para nós a respeito de como está a rede atual. Ok. Bueno, la red desde que se fundó se basó en tres pilares, que es la educación, la acreditación de los centros, o sea, velar por la calidad de los centros y el registro de casos. Con eso fue creciendo y hoy la red engloba el 80% de los centros de reproducción de Latinoamérica. De esos centros reportan casi 90% de los casos que se hacen en toda Latinoamérica. Dr. Edson, o senhor participou num momento muito longo da história da rede. Conta pra gente como é que você via a rede, como está agora, quais suas impressões e sugestões. O início da rede foi um encontro de amigos. O Dr. Fernando Zegger, na época, reuniu algumas pessoas e falou, por que não juntar os dados da América Latina? Isso foi muito importante porque isso foi inédito na época, existiam poucos registros, nosso registro é talvez o mais antigo de todos, é o mais antigo de todos, mais antigo que o europeu, mais antigo que o americano, e é muito satisfatório ver esse crescimento e ver como a rede representa, não só representar os países em que a gente fala número de casos, número de gestações, mas que nos representa na comunidade científica mundial. No Brasil ou na América Latina é muito difícil de nós nos colocarmos cientificamente, sempre houve essa barreira para tudo isso. E a rede está conseguindo cada vez mais nos colocar no mesmo patamar de todos os outros centros do mundo. Então isso é muito satisfatório, esse crescimento foi muito, muito, muito bom e muito prazeroso. Realmente, acho que a rede atualmente com mais de 200 centros, né? Eu não sei quanto era no início, acho que eram menos de 20, né? Exato, eram 17 centros, se não me engano, que começamos. E essa integração científica entre os centros da América Latina, né? A parte de educação continuada que foi evoluindo com as PEC online, fazendo com que a gente tenha a oportunidade de padronizar regionalmente, né, com a nossa população, que é muito similar, digamos assim, as nossas práticas, né?
tanto prática clínica, mas prática laboratorial, olhar para trás no registro e ver onde você pode melhorar, né? Então, acho que isso é muito gratificante e eu acho que nós convidamos cada vez mais pessoas a fazerem parte da rede. Gustavo, conta para a gente um pouquinho como tem sido o trabalho, porque antes existia uma limitação de centros entrarem na rede. Como que você tem trabalhado e como a comissão tem trabalhado para que mais centros possam vir à rede? Bueno, el trabajo es bastante arduo. Básicamente los que trabajan en eso son los directores regionales. Como dijo Ricardo, Brasil es una región per se, porque es una región muy grande, es casi el 50% de los centros, pero también México es una región muy grande y también el director regional de México ha trabajado muchísimo y después se divide en otras regiones que son grupos de países, porque son países más chicos, está la región andina, la región sur y la región Caribe y Centroamérica. Cada director regional se acerca a esos centros mostrándoles las ventajas de estar en la red, que es, como dijeron ustedes tres, la posibilidad de aprender, la posibilidad de certificar su centro y mostrar que su centro trabaja bien, y eso es un atractivo para muchos, sobre todo en esto que unos ven que unos están y otros quieren estar. Eu posso fazer um comentário? Eu lembro que o meu precursor foi o Dr. Adelino Amaral, e ele sempre tem uma frase que é um trabalho de formiguinha, porque a gente tem que conversar com as clínicas, mostrar as vantagens da rede, mostrar a disponibilidade de intercâmbio, de conhecimento, e para estimular, porque não é obrigatório para as clínicas entrarem na rede Lara, né? Isso é importante, é facultativo, é opcional. Então, mostrar para essas clínicas que vale a pena participar de uma sociedade que leva a sério os seus informes, os seus reportes dos seus dados, para que todos os países da América Latina se beneficiem dessas informações de alguma forma, né? Edson, você que gosta muito de trabalhar dados, é um cientista, é um visionário, de que forma você acha que esse trabalho, principalmente do registro, pode estimular cada centro a se associar ou se interessar? Qual a interferência ou como interferir diretamente, como interferem diretamente no serviço de cada centro? Sem dúvida. Quando a gente vê o Brasil fazendo 200 ciclos por milhão de habitantes, se a gente compara, por exemplo, Israel, países nórdicos que fazem 2 a 4 mil ciclos por milhão de habitantes, obviamente a quantidade de dados que eles têm é muito maior que a nossa. Porém, a rede se organizou de uma maneira que é possível nós coletarmos esses dados em dois pontos. Não só para nos assegurarmos que a gente está fazendo a coisa direito e sendo não fiscalizada, mas orientada pela rede, mas também esses dados sendo plotados para trabalhos científicos. Então, hoje, quando a gente participa dos dois principais congressos que existem, o americano e o europeu, os trabalhos brasileiros são dados que vêm da rede, que vêm dos centros, eles participam e passam com a comunidade internacional. Então isso é muito importante. Cada vez mais agora, recentemente, a rede passou a fazer o registro caso a caso, que isso é muito importante. Isso realmente é inédito em muitos registros, isso não existe, até registros mais ricos do que a gente. Então essa que é a grande importância. Então hoje a gente consegue extrair dados que são precisos e nos coloca na América Latina mostrando esses dados. A gente sabe, por exemplo, que nós somos diferentes, a nossa população é diferente da Europa, diferente da Ásia, e mostrar o que acontece na América Latina, uma população diferente, miscigenada, é importante. Então eu acho que essa é a importância, sim, desses dados estarem dispostos para a gente. Inclusive, si puedo agregar una cosa, lo importante del registro caso a caso es que nos permite seguir pacientes individuales a lo largo del tiempo, porque tienen un registro, un ID único de cada paciente que se reporta, y de esa forma se puede trazar, se puede seguir el camino de ese paciente o de esa paciente a lo largo del tiempo. A gente sabe que existem diferenças grandes entre centros a depender do país, porque não é só a parte científica que a gente consegue implantar no local, mas tem umas diferenças regionais, que é socioeconômico, cultural, não é? Religiosa, etc. Como é que você acha que a gente pode integrar melhor todos os centros, Gustavo? Bueno, es una muy buena pregunta esa, porque
el objetivo de la red es acompañar el crecimiento individual de cada centro. Para eso hacemos el registro y para eso hacemos la acreditación, en la cual también está muy involucrado Ricardo Zambuja. Y la forma de ir acompañando esto es generando información, generando educación y tratar de que todos converjan hacia el mayor nivel técnico posible. Por suerte en Brasil hay muy buen nivel de los centros, pero hay otras regiones que están un poco más atrasados y bueno, con ayuda y con intercambio de información lo vamos logrando. E no Brasil, Ricardo, como que podemos fazer? Porque a gente sabe que existem diferenças, né? Também nos resultados do registro que a gente, né, que os centros enviam. Mas o Brasil me parece um pouco mais tranquilo, porque nós temos uma legislação mais forte do que comparado com os outros países. Nós temos a Anvisa, que nos visita todos os anos. Então, esses parâmetros mínimos básicos que a Anvisa nos cobra, a rede também já nos cobrava antes, né? Então isso aí facilita com que mais clínicas brasileiras consigam passar pelo processo de acreditação e entrar para a rede Lara. Fazendo só uma observação, Rita, e a Anvisa, obviamente, que é um órgão muito bom, que nos assessora bastante, mas qual é a vantagem da rede? A Anvisa, ela para no número de embriões produzidos e no número de embriões congelados. A rede vai muito mais que isso, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, nos monitorizar em relação ao número de embriões transferidos, isso é fundamental, e a rede foi uma dos primeiros entidades, instituições que cobrou isso, nos permitiu que a gente saísse, né, Gustavo, de 2 ponto alguma coisa embriões transferidos há 10 anos atrás, e hoje para um pouco menos que 2, 1 em alguma coisa, quer dizer, isso é muito importante. Então nós estamos fazendo não só plotando dados e fazendo ciência, mas cuidando melhor dos casais que vão sendo tratados. E isso a rede nos incentiva, além de nos cobrar, entre aspas, que não é uma cobrança, mas sim uma ajuda, nos incentiva a procurar buscar melhor para esses casais e a gente está fazendo uma medicina melhor. Eu acho que também ajuda as outras regiões, né, da forma como uma região trabalha em termos de resultados. Isso também estimula as outras regiões a tentarem alcançar esses mesmos resultados ou diminuir o número de embriões por transferência, né, número de embriões congelados ou de euploides para transferir, etc. Eso fue una cosa muy importante que generó el doctor Sever, que fue quien tuvo la idea madre de la red, que es que la colaboración entre pares, pero pares de las regiones. Entonces, de una región, Ricardo puede ir a Chile, Edson puede ir a Venezuela, hacer de ejemplos, ¿no? Que uno va haciendo intercambio y eso ayuda a que todos vayan creciendo en forma conjunta. Contando então um pouquinho da história, eu fui médico visitador da rede latino-americana, muitos anos junto com a Cláudia Borreiro, que foi também uma diretora. Era muito interessante de como os centros eles aconteciam, né? E era uma maneira muito simplista. E a gente viu como isso evoluiu, quer dizer, o que era feito, o que o centro tinha naquela época, mais de 20 anos, com o que agora mudou profundamente. E essa é uma responsabilidade desse acompanhamento da rede, desse cuidado que a rede latino-americana tem para os centros. Como o Ricardo disse muito bem, é voluntária a entrada na rede, mas pode ter certeza que os principais centros da América Latina estão aí. Os outros que não estão, por uma série de motivos, não talvez porque não queiram, mas talvez por não conhecerem bem como é que é a rede latino-americana, e seguramente daqui a pouquinho, né, Gustavo, a gente vai ter todo mundo, a imensa maioria dos centros da América Latina já afiliados à rede. De hecho, hoy la red es la única entidad internacional que certifica los centros de América Latina, que da la certificación internacional como centro acreditado. Nessa linha, Gustavo, a gente tem, então, credenciamento, né? Dos centros, e fala um pouquinho das pessoas, certificação dos también. profissionais. Bueno, hay en reproducción asistida hay no solo médicos y no solo biólogos, también hay psicólogos y hay enfermeras. En cada país se llama distinto, enfermera, matrona. Lo que estamos haciendo es certificando
a todos estos profesionales. Médicos hace ya mucho tiempo, embriólogos también hace mucho tiempo, en todos los rubros de andrología, embriología, pero ahora lo nuevo es que también vamos a certificar psicólogos y enfermeras. Como certificarlo quiere decir que la red respalda que esa persona tiene la experiencia suficiente para realizar la actividad que hace, ya sea como médico, como embriólogo, como psicólogo, como enfermero. Esse é um pilar muito importante da rede, que ele está sendo há muitos anos. Para os três agora, como é que vocês enxergam as prioridades para que as pacientes, porque a gente é de uma região que quer queira, quer não, tem uma disparidade social e uma disparidade de acesso muito grande. Como a gente pode mitigar isso e beneficiar o máximo de pessoas, porque a gente faz poucos ciclos, né, em relação ao que deveria, e quer queira, quer não, o Brasil, por exemplo, ele está entrando numa curva descendente, né, de taxa de fecundidade muito, como é que eu posso falar, que a gente tem que ter temor, porque a perpetuidade do país tem a ver com taxa de natalidade para que as próximas gerações possam se manter, se sustentar. Então, eu queria uma opinião de como que a gente poderia trabalhar isso e quais seriam as prioridades, portanto. Bom, posso começar então. Falando em Brasil, em 1950, o número de filhos por casal no Brasil era um pouco mais que 6,1. Hoje é 1,6, que é igual a Canadá, que é igual a Estados Unidos. Estado de São Paulo, por exemplo, 1,1. E os números já dizem que a partir de 2040 a população brasileira vai começar a decrescer. Então isso realmente é uma preocupação não só no Brasil, mas no mundo, mas o que é principal da rede, Hitomi, que eu acho, é a informação. Isso existem vários estudos em que, quando se vai nos sites das clínicas, os serviços de reprodução, muito poucos têm o seu resultado. Então a população tem a oportunidade de, na rede, saber exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, não vou lá bater na porta e comprar um bebê. Eu sei que Por que chama medicina reprodutiva? Porque é uma técnica médica para tratar um problema médico que é a infertilidade. Então acho que essa é a importância da rede da informação. Tratar o problema social e econômico realmente é muito, muito, muito difícil, sem dúvida nenhuma, mas só através dos dados que a rede nos dá que a gente vai apurando de uma forma devagar, claro, apurando cada vez mais como é que a gente vai induzir, como é que a gente vai trazer melhores resultados. A gente não falava 10 anos atrás em taxa cumulativa de gestação, hoje a gente já fala. Então é isso que a rede está nos servindo a nos ensinar, nós médicos e também a população, para tentar mitigar de uma forma difícil todo esse problema para a nossa América Latina. Tomando las palabras de Edson con respecto al manejo de los datos y la información, primero, una cosa muy importante para el público, saber que los datos de la red son de uso público. Enviando un pedido de información al Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida, se puede obtener información. Y esos datos se usaron en países como Costa Rica, como Uruguay, como Argentina, para generar políticas de Estado con respecto a la fecundación in vitro. Más allá de eso, el tema que acabas de tocar, Hitomi, es un tema mundial muy difícil de abordar, y creo que la cuestión social en eso tiene mucho que ver. La red en eso puede acompañar haciendo difusión y educación, más que nada. O que eu acho segundo a nossa secretária Marina Dias, as pacientes estão cada vez mais acessando a rede para saber de quem participa, né? Então, no Brasil, a gente tem alguns hospitais públicos que facilitaria esse acesso para as pessoas que não têm condições de ir para uma clínica privada. Mas essa parte social, eu acho que fica bem mais focado nas questões de cada país do que especificamente da rede, de quanto a rede pode participar nesse processo. Um outro aspecto, né? Questão de futuro, mas um futuro que já está acontecendo. Como que a rede poderia se preparar para essas novas tecnologias que estão, quer queira, quer não, a gente já está convivendo com muitas delas em relação à inteligência artificial. Os pontos fortes, os pontos de atenção que nós temos que ter, e como podemos, em termos de sugestão, passar mais lisos por essa etapa.
Não, na realidade, a inteligência artificial veio para ficar, mas a rede cada vez mais pede dados das clínicas, né? Tanto para casais homoafetivos, agora preservação da fertilidade que não existia antes, essa informação, óvulos doados, óvulos criopreservados e doados. Então, toda essa parte a rede cada vez mais pede para as clínicas reportarem e está crescendo. A parte da inteligência artificial em si teria que se pensar em algum outro método, né? Porque a inteligência artificial vai fazer parte do processo de cada laboratório de evolução dos embriões ou escolha dos óvulos para congelar ou para inseminar, né? Mas na parte da inteligência artificial eu vejo mais difícil a rede participar, mas de todas essas questões novas ou desses novos pacientes que procuraram as clínicas, a rede tem tentado incluir nos seus informativos. Y aparte hay otra cosa que es fundamental, como dije antes, un pilar importante de la red es la educación. Y en ese punto es donde estamos organizando cursos, y el Congreso, ahora estamos haciendo el Congreso Latinoamericano de Reproducción Asistida, que va a ser acá en Brasil, en Foz de Iguazú. Esperamos que todos compartan con nosotros. Y lo que estamos haciendo es llevar profesionales que tengan experiencia en esas técnicas para que puedan hablar ante los asistentes, que son todos los centros de la red, para educar y para mejorar el conocimiento de todos en eso y tratar de llevar a todos en ese camino, ¿no? Eu vejo, Heitor, de uma forma mais fácil. Como no início a gente não tinha o ICSI, tivemos o ICSI, a rede entrou nessa plotagem de dados. Hoje a gente tem inteligência, que eu sempre acho errado falar inteligência artificial, uma inteligência que tá para a gente, né, que artificialmente se recolhe, mas da mesma maneira. Quer dizer, a América Latina já tem à disposição a imensa maioria dessas técnicas, como inteligência artificial para óvulo, para embrião, a morfocinética, os diagnósticos genéticos para implantacional. Então, com a parte da educação, e o Gustavo disse muito bem, a gente pode disseminar isso mais fácil. Então, essa é a primeira maneira da rede atuar. A segunda é organizar esses dados, exatamente igual a gente organiza os dados de nascimento e tudo mais. Então, acho que nós, por estarmos falando novamente em organização, que nós estamos organizados, a gente vai muito mais rápido a poder difundir essas técnicas e saber se elas realmente servem ou não, porque quando a gente fala em medicina, quando a gente fala em dados, em medicina baseada em evidências, e linkado a isso a espécie humana, que a gente sabe que a probabilidade de gravidez, quando tudo está lindo, maravilhoso, é 40%, então a gente lida com dados muito difíceis. Juntar esses dados é só quem tem uma massa crítica muito grande, e a rede tem isso. Então eu vejo isso com muita facilidade e também com muito mais rapidez. Eu acho que a gente vai andar mais rápido ainda do que quando a gente começou, que realmente era mais difícil. Bom, sem dúvida nenhuma, a rede tem um papel muito importante na segurança, na qualidade, não é, dessa evolução científica, para que esses benefícios realmente cheguem na ponta, que é o paciente que a gente atende, não é? Baseado nisso, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem, porque nós já estamos chegando ao fim. Se a gente pudesse, ia ficar o dia inteiro batendo papo aqui, porque está muito gostoso. Uma mensagem, eu acho que eu pensaria que as clínicas valorizassem, as clínicas já estão na rede, elas se valorizam e reportam todos os seus dados, mas a nossa tentativa é que mais clínicas entrem na rede, porque de uma forma de valorizar todas essas informações que a gente reporta anualmente, e que isso tem valor científico, tem um benefício, vai ter um retorno para cada clínica. E a parte educacional da rede, ela é muito boa, vale a pena entrar, tem vários cursos sempre em andamento, e isso vai engrandecer, vai aumentar o conhecimento dentro de cada clínica que faz parte da rede.
Sí, en esa línea de pensamiento también pertenecer a la red como centro acreditado también es una garantía de que el centro está haciendo las cosas bien, y de esa forma nosotros le damos seguridad al paciente también. Por eso, como decíamos, muchos pacientes buscan que el centro sea acreditado por la red, así que invitamos también, así como dijo Ricardo, a que más centros se acerquen e integrar esta gran familia que somos en la red. A minha mensagem de otimismo, Hitomi, sem dúvida nenhuma, as gerações passam, nós aqui, não vou falar que somos mais velhos, mas somos mais experientes, né? E a gente vê uma quantidade muito grande de médicos jovens entrando na reprodução. Isso há 20 anos atrás não era assim, todos nós sabemos. E realmente fazer com que esse médico jovem possa se afiliar a uma instituição como a rede, que é antiga, que é séria, que trata de educação, que trata de segurança, é muito importante. Pedir para aquele médico saia um pouco de TikTok, do Instagram, e venha para a rede, não comparando esses dois pilares, mas que realmente vão ter muitas vantagens em todos esses pilares, como o Gustavo disse no início, os pilares da rede, que é educação, informação e segurança. Ficou claro, então, que a rede é muito mais do que uma rede de centros de reprodução assistida, não é? Visando qualidade, visando segurança, avanços científicos, com ética, né? E que, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso podcast, do Fertility Cast, e aguardamos para uma próxima oportunidade. Até lá.